Em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém. Meus irmãos e minhas irmãs, continuamos o nosso caminho nesta Semana Santa, dita também Semana Maior, semana em que nós nos preparamos para viver mais intensamente o mistério central da nossa fé, a paixão, morte e ressurreição de nosso Senhor Jesus Cristo. Ouçamos com atenção o Evangelho que a liturgia da Igreja nos propõe para esta terça-feira da Semana Santa. O Senhor esteja conosco, Ele está no meio de nós. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo João. Glória a vós, Senhor. Naquele tempo, estando à mesa com seus discípulos, Jesus ficou profundamente comovido e testemunhou: em verdade vos digo, um de vós me entregará. Desconcertados, os discípulos olhavam uns para os outros, pois não sabiam de quem Jesus estava falando. Um deles, a quem Jesus amava, estava recostado ao lado de Jesus. Simão Pedro fez-lhe um sinal para que ele procurasse saber de quem Jesus estava falando. Então, o discípulo, reclinando-se sobre o peito de Jesus, perguntou-lhe: Senhor, quem é? Jesus respondeu: é aquele a quem eu der o pedaço de pão passado no molho. Então Jesus molhou um pedaço de pão e deu-o a Judas, filho de Simão Iscariotes. Depois do pedaço de pão, Satanás entrou em Judas. Então Jesus lhe disse: o que tens a fazer, executa-o depressa. Nenhum dos presentes compreendeu porque Jesus lhe disse isso. Como Judas guardava a bolsa, alguns pensavam que Jesus lhe queria dizer: compra o que precisamos para a festa, ou que desse alguma coisa aos pobres. Depois de receber o pedaço de pão, Judas saiu imediatamente. Era noite. Depois que Judas saiu, disse Jesus: agora foi glorificado o Filho do Homem, e Deus foi glorificado nele. Se Deus foi glorificado nele, também Deus o glorificará em si mesmo e o glorificará logo. Filhinhos, por pouco tempo estou ainda convosco. Vós me procurareis, e agora vos digo, como eu disse também aos judeus: para onde eu vou, vós não podeis ir. Simão Pedro perguntou: Senhor, para onde vais? Jesus respondeu-lhe: para onde eu vou, tu não me podes seguir agora, mas me seguirás mais tarde. Pedro disse: Senhor, por que não posso seguir-te agora? Eu darei a minha vida por ti. Respondeu Jesus: darás a tua vida por mim? Em verdade te digo, o galo não cantará antes que me tenhas negado 3 vezes. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Meus queridos irmãos e irmãs, a liturgia da Igreja, nesta terça-feira da Semana Santa, nos coloca diante de 2 traições sofridas por Jesus. Embora sejam 2 traições por parte de 2 apóstolos, essas traições têm naturezas diferentes e também consequências distintas. A traição de Judas foi motivada pela sua ambição. Judas era ambicioso, ele tomava conta do dinheiro do grupo dos apóstolos, roubava o dinheiro que ali era depositado e queria mais. A traição de Judas tem na sua raiz o seu desejo de riqueza. Nos conta o relato do Evangelho de hoje que, após Judas receber o pedaço de pão embebido no molho dado por Jesus como sinal que indicava aquele que o deveria trair, Satanás entrou em Judas. Meus irmãos, na vida daquele
que se deixa ser movido pela ambição, pelo desejo de grandeza, pelo desejo de reconhecimento, pelo desejo do ter, do poder. Todo aquele que tem este pensamento abre espaço na sua alma para que Satanás entre. Foi isso que aconteceu com Judas. Nos conta também o Evangelho que após isso, após receber o pedaço de pão, após Satanás ter adentrado em seu coração, Judas se retira imediatamente. E João nos dá uma informação muito importante. João não está preocupado em situar o tempo cronológico em que aquilo aconteceu. Mas João nos diz que Judas saiu do meio dos apóstolos quando era noite. Para trair Jesus, Judas se lança na escuridão, nas trevas da noite. Deixa aquele que é a luz, que é Jesus, para se lançar nas trevas de Satanás. Nós bem sabemos a consequência dessa traição de Judas. Judas entrega Jesus às autoridades, Jesus é julgado, condenado e morto na cruz. Diante desta consequência da sua traição, Judas não se arrepende, mas se desespera e atenta contra a própria vida. Do outro lado, nós temos a traição de Pedro, que tem uma motivação diferente. A traição de Pedro tem o seu início no seu próprio entusiasmo, puramente afetivo e humano. Pedro acreditava que por suas próprias forças conseguiria seguir a Jesus e conseguiria lidar com todas as consequências desse seguimento. Mas nós bem sabemos que nós não podemos fazer isso simplesmente pelas nossas forças. Necessitamos também e principalmente da graça de Deus. Pedro, então, no seu ímpeto, como era próprio de Pedro, da personalidade de Pedro, Pedro diz ao Senhor que daria a vida por ele. E Jesus, no entanto, repreende, falando que o galo não cantará novamente antes que Pedro o tenha negado. E Pedro, de fato, trai Jesus, o nega 3 vezes. Mas qual é a reação de Pedro após esta traição? Ele se arrepende, chora amargamente por sua atitude. E este arrependimento e este choro de Pedro o permite continuar no caminho de Jesus. E aquele que traiu o seu mestre, de fato, daria a sua vida por ele, sendo o primeiro Papa da Igreja, sendo a pedra sobre a qual Cristo construiu a sua Igreja. Mas isso só foi possível pelo arrependimento dele diante da traição. Meus irmãos e minhas irmãs, muitas das vezes nós infelizmente também traímos a nosso Senhor, mas peçamos a Ele sempre esta graça de sermos como Pedro, de chorarmos, de nos arrependermos diante das nossas faltas e não sejamos nunca como Judas, que se desespera da sua conversão, que não pede perdão e que não se arrepende. Que Deus nos ajude a sermos cada vez mais como Pedro e a chorarmos as nossas faltas. E que Ele nos abençoe, em nome do Pai, e do Filho, e do Espírito Santo. Amém.